Se puder Alô, deixar boa o nome. noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Tudo bem, Samuel? Tô bem, professora, tô bem. Sou eu. Esse corrida de orientação sou eu. Ah, É, então tá bom, sou eu, tô aqui. Samuel. Eu acabei de entrar aqui na sala. Tudo bem, é só para eu colocar aqui que nós vamos começar para não termos atraso, tá bom? Seja Show, bem-vindo. professora. Tranquilo, obrigado. Boa noite a todos. Foi mal aí pelo pequeno atraso. Tô aí, professora. Estamos no tempo, não se preocupe, não. Então, pessoal, as três primeiras apresentações já estão presentes. Eu vou tentar ser breve para que vocês tenham mais tempo para explanar os estudos. A dinâmica desta sala é a seguinte: os três trabalhos são apresentados, 10 minutos para cada apresentação. Faltando 1 minuto, quando vocês estiverem com 9 minutos apresentando, eu vou dar um sinal sonoro quando levanta a mãozinha aqui. Assim fica, ó. Porque muitos de vocês não conseguem enxergar a tela. Após as apresentações, haverá um momento de debate, serão 20 minutos de debate. Todos os participantes que estão prestigiando as apresentações, eu peço a gentileza de que coloquem o nome aqui no chat para se inscreverem, para fazer perguntas, questionamentos e elogios aos apresentadores e apresentadoras após as apresentações. Também será por bloco. Faremos todas as perguntas em uma sequência para que vocês se organizem nas respostas, tá? Porque se caso um faça uma pergunta e depois o outro apresentador também pode ser prejudicado no tempo. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começaremos com a primeira apresentação, cujo tema é Materiais Didáticos Interativos para o Ensino Escolar de Práticas Corporais de Aventura, de autoria e apresentação do professor Juliano Pimentel. Pode começar. Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui, ter a presença também do meu colega Dimitri, que é uma pessoa que, sem dúvida, todo mundo se inspirou, né, no trabalho dele para pensar ensino de aventura. E eu quero trazer uma pequena reflexão, né, e é pequena mesmo porque eu pretendo que seja breve, que é em relação à construção do material didático. Então, aqui no GEL, no nosso grupo de pesquisa, nós participamos da rede MADES, que é a rede justamente de várias universidades que discute a questão dos materiais didáticos. Nós temos alguns que gostam de estudar o material didático digital, que é muito importante com as tecnologias de comunicação, mas também temos a questão do material didático físico, que eu acho muito importante, né? Então, eu quero aqui apresentar 3 possibilidades da gente levar o material didático para a nossa realidade, e é claro que eu estou me baseando na minha realidade. Por isso que o objetivo dessa comunicação é apresentar a utilização de materiais e estratégias didáticas no projeto Escola de Aventuras, que é um projeto que a gente desenvolve aqui num colégio público, em que nós tentamos criar todas as condições favoráveis, sabe? Condição tipo ideal, primeiro mundo, né, com bastante gente ajudando, a gente com material, com escola boa, com direção que apoia. Então, a gente tem uma condição ideal para ir testando, né, com bastante tranquilidade, a questão do ensino da aventura. E aí, lembrando que o GEL é o Grupo de Estudos do Lazer, né? E a gente pensa, e a gente tem esse projeto Escola de Aventuras, que é o nosso projeto onde nós desenvolvemos nossos métodos de ensino para aventura. E a gente entende, a partir das pesquisas que a gente desenvolve, que muitas pessoas só vão ter acesso à aventura se elas tiverem a oportunidade de terem uma educação para o lazer por meio da aventura, né? E a gente acredita que isso, inclusive, é muito favorável para que essas pessoas tenham uma experiência de lazer mais enriquecida, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar para a produção de material didático é a ideia da adaptação, né? Então, eu me inspiro em algo que existe,
pela metodologia da microaventura, eu trabalho com o imaginário, né, daquela atividade de aventura que tem uma característica mais extrema, que ela exige muita técnica, né? E aí, lembrando, a técnica nunca pode ser negada no material didático. Por quê? Porque a técnica é o acúmulo da cultura, do desenvolvimento, né, da história humana. Então, toda a técnica e toda a tecnologia, elas devem servir aos propósitos humanos, né? Então, se alguém for criticar a técnica, essa pessoa está errada, porque está criticando a própria humanidade. A gente pode criticar o tecnicismo, o uso equivocado da técnica, né? Mas sempre pensar, tem uma coisa que eu sempre digo, se eu tiver mais técnica, eu vou me divertir mais e vou me machucar menos na aventura, né? Então, por exemplo, vocês viram aqui na imagem anterior, né, o malabarista do circo, e aqui a gente tem, então, no conceito de adaptação, vocês conseguem achar uma tecnologia nessa imagem. Alguém abre o microfone e responde. Diga uma tecnologia que você está vendo nessa imagem aqui da Escola de Aventura. Ninguém arrisca? A fita? A fita, sim, essa fita, ela é patenteada, ela é acúmulo de estudos sobre a questão da durabilidade, né? Da fita tubular ter uma resistência, da fita tubular ter uma capacidade de manter, né, se manter estável, de ter elasticidade, mas e a Micaela respondeu certo. Só que tem uma segunda tecnologia aí, né? Que talvez seja mais importante, porque é a tecnologia que a gente está trazendo. Alguém consegue descobrir que tem uma tecnologia que é o slackline, mas tem uma segunda aí que eu acho até mais importante. Qual é? Professor, eu acho que o ser humano ainda é a melhor tecnologia que se tem, se temos. Então, o material humano, no caso, a educadora física, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade que tenha práticas corporais. No caso aí, a educadora física, a professora. Excelente. Né? O Fabrício colocou algo que, na verdade, Fabrício, eu vou concordar contigo, reelaborando um pouquinho. Não tem tecnologia sem ser humano, é a criatividade, é a inventividade, é a capacidade do ser humano, conforme o filósofo Álvaro Vieira Pinto diz assim, só existe ser humano porque nós temos capacidade de projetar. Então, tudo isso aí é porque tem ser humano. Olha o bambu, Fabrício. Aquele bambu que é um bastão indígena, guarani, né? Você está vendo? Esse bastão, Fabrício, é um bastão guarani. Todo mundo fica vendo os bastões, né? Que você vai lá numa loja e compra por R$90, mas esse é um bastão guarani e a gente está usando ele como uma tecnologia de suporte para que essa menina faça o equilíbrio. Bem, aí outra adaptação também, né, na Escola de Aventuras, um rodo servindo para a menina ir se equilibrando e se ela se sentir com medo, na sua primeira experiência, sem ter a mão, sem ter o bastão na outra posição, que ela possa se proteger, né? Aí a gente tem a ideia da reconstrução, né? Reconstruir é o quê? É pegar, por exemplo, esse parapente que a criança corre e sente o ar inflando, e a gente está lá na Escola de Aventura testando diferentes tipos de lona, diferentes tipos de corda, para construir o nosso parapente caseiro nacional, né? E a gente tem a terceira dimensão, na perspectiva da microaventura, que é a recriação, tentar combinar a tecnologia virtual com a tecnologia física para chegar a uma tecnologia híbrida na perspectiva da microaventura, que é ensinar a aventura de maneira mais lúdica, mais segura e mais barata. Então, essa aluna do ensino fundamental do 5º ano, a irmã filmou ela andando de skate, né? Depois ela pegou umas figurinhas que vocês estão vendo aí, e ela está avaliando a imagem da técnica, né, de uma menina mais avançada, remando, com a técnica dela, para ela poder
fazer uma autoavaliação, e isso a gente chama de aprendizagem declarada. Então, ela está montando aqui a sequência didática da remada e ela está fazendo uma comparação entre o vídeo dela, né, e o que a técnica biomecânica está sendo contada para ela poder ver se, a partir dali, ela retira alguma orientação que ela mesma vai fazer o seu processo de percepção, né? Então, a gente trabalhou aqui 3 modos com que a gente desenvolve a questão da tecnologia, do material didático, e aí uma coisa que a gente está querendo construir muito, a partir do que a gente chama de aprendizagem declarada, é ver como que o material didático contribui para que o aluno possa também ter um momento cognitivo, ter um momento de autoavaliação da sua técnica na atividade aventura por meio da microaventura. Porque a microaventura é só para começar. E tem que chegar na técnica, porque se não chegar na técnica, ele não vai se divertir mais, ele não vai ter segurança, ele não vai ter desempenho, né? Mas a microaventura é essa forma de começar brincando e começar a pensar no movimento e se autoavaliar. Era isso, pessoal. Obrigado. Agradecemos, professor Juliano, a sua apresentação. Reitero para todos os participantes que entraram após o início da fala do professor Juliano que quem quiser se inscrever para fazer qualquer questionamento para essa apresentação e para as demais, basta colocar o nome aqui no chat, porque depois das próximas 2 apresentações teremos um momento de discussão. Aproveito para me apresentar para quem chegou nesse momento. Eu sou a professora Micaela Camargo, estou mediando esse momento junto com a acadêmica Isabela Kretz, da Universidade Federal do Paraná, e o Breno de Goiânia, que também está colaborando na organização deste momento. Agora eu chamo para a apresentação o trabalho A Geodésica da Escalada. Desculpe se eu pronunciei errado. Bruno Macedo Souza. Bruno, se você quiser pronunciar corretamente aí, por gentileza. A geodésica. Obrigada. Geodésica da escalada. Acho que o Bruno... Tá bem, tudo bem. Então, primeiramente, boa noite, né? Eu agradeço por estar aqui, né, participando desse excelente evento, né, tão importante nos dias atuais, né? Me ouvem bem? Só para... Me ouvem? Sim, tô ouvindo. Sim? Sim? Ah, tá. Porque como o meu microfone é meio ruim, eu pergunto. Então, parabenizar pelo evento, né? Tão importante nesses tempos, né, que a gente utiliza tantas as mídias, né, para se comunicar com os alunos. Também reitero as minhas condolências, né, às vítimas, né, do Covid, né, mais de 566 mil vítimas, né, que poderiam ter sido evitadas. Bom, então o trabalho chama Geodésica da Escalada. Então eu me chamo Bruno Macedo Souza, atualmente eu estou, né, como professor da Educação Básica, né, da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Vou apresentar o trabalho. Então, esse trabalho, ele surge a partir... É uma perspectiva, né, de um material didático, né, produzido, né, no ano de 2020, né, para o curso de aperfeiçoamento de educação para o lazer por meio de práticas corporais de aventura. Esse curso aí foi promovido, né, pelo Departamento de Educação Física, né, da Universidade Estadual de Maringá. Como finalização do processo desse curso, tinha a construção de um material didático, né? Então, como surge esse projeto, essa ideia, né? A partir das vivências que eu tive, né, com construção de cúpula geodésica. Então, surge essa ideia, na perspectiva assim, são estruturas sustentáveis. Eu penso principalmente, né, quando eu pensei na ideia de construir essa cúpula geodésica, no sentido de ser com bambu, porque o bambu é sustentável,
ecologicamente correta. Então, seria a perspectiva do projeto destinada a uma cúpula geodésica a microaventuras, né? Que seria atividade de aventuras com finalidade recreativa e educativa. Então, as cúpulas geodésicas são estruturas que ocupam um espaço arquitetônico de vão livres, sem pilares em seu espaço construído, com uma estrutura bem resistente. Então, tem como utilizar ela também, né, para diversas outras finalidades, e essa perspectiva de criação de cúpula geodésica de microaventuras, destinada a microaventuras a partir da escalada, justamente ou para crianças ou para adolescentes. Então, primeiramente, ocorreria a construção do projeto, né, o projeto de construção da cúpula, com os outros componentes curriculares, então, com arte e matemática. Então, seria a minha proposição seria para esses dois componentes curriculares, para sim construir em conjunto com os alunos a cúpula. Posteriormente, né, a cúpula seria utilizada, então, quando ela tivesse ocorrido o processo de culminância dela, seria utilizada nas aulas de educação física, na perspectiva de fazer algumas microaventuras na escalada, com os alunos, principalmente dos anos finais do ensino fundamental. Então, como seria esse desenvolvimento? Então, na realização do trabalho, primeiramente, seria necessária a aceitação dos professores, né, das outras disciplinas que eu relatei, para o desenvolvimento do projeto interdisciplinar, onde ocorreria, né, essa cúpula geodésica com uma estrutura de bambu. Abaixo, né, nessa imagem, é um exemplo de uma cúpula geodésica, mas com outro material, que eu acredito que é alumínio, né? Então, com o objetivo, né, dessa construção dessa cúpula na perspectiva da microaventura. Então, como ocorreria para ocorrer essa construção dessa cúpula geodésica? Primeiramente, né, a gente teria que se embasar, né? Então, teria que ocorrer uma formação dos professores, né, assim, né, para ocorrer a construção. Primeiramente por curso online a respeito com a construção, né, da cúpula. Tem alguns vídeos de orientação no YouTube e também esse guia chamado Cúpula Geodésica, né, para iniciantes, que é disponível gratuitamente, né, pela essa organização, que tem que tem até instruções bem pertinentes e fáceis, né, para a gente seguir, né, para se embasar. Né? Então, após esse processo de formação, então seria construído primeiramente um modelo de maquete, né, da geodésica, que é esse no lado esquerdo, né, esse modelo, para posteriormente ocorrer um processo de construção da cúpula geodésica de bambu, que seria basicamente esse exemplo do lado direito, né? Então, principalmente, a gente, após ocorrer essa construção, né, pensar na perspectiva de fazer todas as análises para tentar minimizar, talvez, os possíveis riscos, né, caso ocorresse, né, alguma coisa com os alunos. Né? Então, a ideia nessa construção de uma geodésica de bambu, né, para os alunos, né, escalarem, vem principalmente por perceber como o bambu é extremamente resistente, prático para ser utilizado, analisando também, principalmente a região onde eu trabalho atualmente, que é uma região rural, então tem diversos sítios onde tem o bambu, então seria facilmente a gente conseguiria as estruturas, né, para fazer a geodésica, e além disso, né, com a construção dela, ela poderia se transformar também, não somente no sentido de microaventuras para a educação física, mas ela poderia também ser utilizada como uma outra perspectiva, né? Um local para encontro, alguma coisa nesse sentido. Mas
como ocorreu, né, esse fechamento, né, das escolas para esse ensino remoto emergencial, ainda eu não consegui formular mesmo esse projeto para propor para os professores, né, porque a perspectiva seria uma construção coletiva, né, com eles, né, e com os alunos. Então, ainda não ocorreu essa construção. Essas são as referências que eu utilizei. E muito obrigado, gente. Boa noite. Nós agradecemos, Bruno, a sua apresentação. Nós agradecemos, Bruno, então, a sua apresentação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Daqui a pouco, então, a gente entra para a parte de discussões, né? E daí, quem tiver mais curiosidades, logo que você foi apresentando, eu fui tentando compreender, e com as imagens, daí trouxe uma ideia super bacana do que seria essa cúpula geodésica, esclareceu bastante. Então, fiquem aí que daqui a pouquinho teremos as perguntas, e também quem quiser dialogar com o professor Juliano, com o Bruno, aproveite o chat que eles estão participando, daí vocês já vão construindo esse diálogo que é tão importante nas formações. Agora nós vamos para o terceiro momento, terceiro trabalho. O terceiro trabalho é intitulado A Orientação na Educação Física Escolar e é de autoria de Samuel Leão. Samuel já está conosco, pode apresentar, Samuel. Sim, professora, eu estou só lançando aqui na página. Vou compartilhar agora. Todos conseguem ver a página de apresentação? Sim. Show. Por aqui tá. Show, tranquilo. Primeiramente, boa noite a todos, mais uma vez, né? Boa noite ao professor Juliana, à professora Micaela, a todos os presentes, né? Já começo aqui, é um grande prazer estar participando desse congresso, tipo, é a primeira vez que eu vou apresentar um trabalho num congresso. Sou um professor de educação física recém-formado aqui na UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e faz grande valia para mim, que eu nunca tinha apresentado, então, tipo, é muito importante esse momento para mim. Bom, meu trabalho fala sobre a corrida de orientação na educação física escolar, né? Mais voltado para essa área das práticas corporais de aventura. Eu escrevi esse trabalho, mas eu tive a ajuda de dois autores, né? Um deles é o Guilherme Gralha, foi da minha turma, e ele me auxiliou nesse trabalho, nessa intervenção em específico na escola, e o Elionai, que também é professor, e ele era o professor da turma da qual a gente interviu com essa prática de corrida de orientação. Então, por isso, eles foram meus coautores nessa pesquisa. Introduzindo o meu tema, né, vou citar uma frase de Alciane Marinho, uma pesquisadora muito enfática nessa área das práticas corporais de aventura, né? Ela disse em 2004 que a educação física, por meio da experiência na natureza, pode potencializar suas estratégias de ação para desenvolver nos alunos as habilidades motoras, né? Capacidades físicas e muitos fundamentos esportivos específicos. Ela cita que não só em um determinado âmbito que você pode desenvolver essas habilidades motoras, mas ela destrincha que em várias áreas você pode ver evolução, no aspecto conceitual, no aspecto procedimental, no aspecto atitudinal também do aluno, que é exposto a essa prática. Então, tipo, são inúmeras as vertentes e os resultados são muito contundentes através das pesquisas dela. O Franco, em 2013, através de um capítulo de um livro, ele salienta que a utilização desses esportes não tradicionais e dessas práticas corporais de aventura, tipo, ela já é bem difundida em vários países.
Mas, infelizmente, o que ainda se observa no currículo escolar da educação brasileira é a presença maciça ainda dos esportes tradicionais. Aquele velho quadrado mágico que a gente é acostumado, que a gente vê desde a época que a gente era aluno, né? Que é o futsal, o handball, o basquete e o vôlei. Não que essas práticas não devem ser propostas no ensino, elas devem ser, até porque eu quero exercer também essas práticas como professor. No momento eu não estou atuando, estou desempregada, né? Mas eu também objetivo adentrar nessas práticas. Mas elas não devem ser predominantes para toda a eternidade na educação física. A educação física tem uma proposta universal, a gente tem muita coisa para explorar. Então não devemos se prender apenas em tais pontos, né? E, tipo, no meio dessas possibilidades da prática corporal de aventura, né, a corrida de orientação se apresenta como uma alternativa bem possível para ser trabalhada nas escolas, porque ela é uma prática de aventura que pode utilizar um pouco do entorno e das dependências da escola, né, para se adequar naquele meio e ser introduzida com um pouco mais de facilidade. Não que ela seja fácil de ser introduzida. Esse é até um ponto que eu discuto mais à frente, mas dá para se desenvolver essa prática na escola, assim. A modalidade esportiva, segundo o que Dandara Souza fala em 2015, né, ela tem como principal característica a orientação do pedestre, né, e é concebido como uma corrida contra o tempo, basicamente, no qual o praticante deve encontrar os pontos marcados em seu mapa e ele recebe no início da prova, né, tipo, e tudo isso em ordem pré-determinada, basicamente. Geralmente as corridas de orientações são com os praticantes, eles sempre recebem um mapa e uma bússola para se guiarem, né? E geralmente eles levam um equipamento consigo. Geralmente no exército eles falam que é o prisma, para sempre marcar, picotar nos pontos que eles passam, né? Nos pontos demarcados para picotar, para determinar quando ir para o próximo ponto e para marcar que eles estiveram naquele ponto específico, basicamente. Desse modo, né, a minha pesquisa objetivou analisar essa experiência da corrida de orientação como intervenção nas aulas de educação física de turmas do ensino médio, no Colégio Fernando Costa, no fim do ano letivo de 2019, que foi o último ano letivo normal, pré-pandemia, né, nas escolas, já que o ano 2020 já foi todo marcado por essa totalmente essa desregulação do mundo em si, né, através da vivência da pandemia. Inclusive, quero prestar minhas condolências também às mais de 500 mil vítimas fatais no nosso país, né, através dizimadas por esse vírus, né, e infelizmente nos deixaram. Mas vamos lá. Desenvolvendo a prática. Tipo, a corrida de orientação chegou no Brasil nos anos 70, por intermédio das Forças Armadas, né? E eles viram que era bom para o treinamento militar e a adotaram. Carmona, em 2013, disse que essa corrida de orientação começou a ser adentrada no meio civil também, então, tipo, principalmente no ambiente escolar. Ela foi percebendo que teve esse adentramento, né? Bom, basicamente direcionada à escola. Essa experiência se iniciou através de um estágio supervisionado do meu curso de licenciatura que eu fiz lá na universidade. Foi cursado no nível médio, né? E nesse colégio em específico, no Colégio Fernando Costa. O Guilherme Martins, que é um meu coautor, ele também era estagiário comigo. Na época, nós não éramos professores, a gente era ainda alunos da Rural e estávamos cursando os últimos estágios para terminar a gente já estava terminando o curso. E decidimos, na verdade, eu tive a ideia de a gente fazer uma prática diferente na escola. A gente queria adentrar no meio das práticas corporais de aventura. Ele disseminou mais para o lado do slackline e eu tive a ideia de disseminar a corrida de orientação. E a gente se ajudou muito nas práticas. E a gente teve ajuda também do Leonai, que era o professor da escola na época, que também nos passou muitas instruções a respeito de como era a direção da escola e entre outras coisas mais. Bom, para ser rápido, para não tomar muito tempo, a estrutura da escola não era perfeita. Então, tipo, mesmo sendo uma instituição particular, ela tinha muita precariedade, né? Precariedade em alguns setores, né? E carência de vários materiais. Aqueles vários problemas que o professor de educação física enfrenta em inúmeras escolas por aí espalhadas Brasil afora.
infelizmente, né? E, tipo, devido à carência desses materiais, bolas, equipamentos, daí surge a ideia de se trabalhar um tema fora, que não precisasse usar esses materiais, né? Bom, como que foi exercido a prática em si? Foi dividido, né, a etapa do planejamento do mapa, porque eu esqueci de citar lá na descrição da escola, a escola tinha muita área verde, a escola tinha um espaço verde muito grande, tinha um fundo, a área que rolava geralmente as aulas de educação física, tinha um campo de futebol com um tamanho bem considerável, tinha uma mini florestinha atrás da quadra de vôlei, e do outro lado do campo de futebol, nos fundos, tinha um mini matagalzinho, mas bem amplo. Além disso, ainda tinha uma pequena florestinha na parte da frente da escola. Então, tipo, tinha áreas verdes, o terreno da escola era muito amplo. Então, pique-esconde lá era muito bom, outras práticas, porque ela tinha bastante espaço. Então a gente teve a ideia de montar, né, e escondeu a pista, né, planejou um mapa onde ficariam as pistas, e adaptamos um pouco essa corrida de orientação, trazendo um pouco pro lado do caça ao tesouro, da brincadeira caça ao tesouro. Por quê? Por mais que eram adolescentes, tipo, a gente conversou com eles, como a maioria deles não conheciam a prática, a gente definiu que ia inserir essa prática com eles com uma adaptação em alguns pontos para a caça ao tesouro, para ser mais fácil. Por exemplo, a gente não usou prisma, não usou picotadores, a gente usou a metodologia deles irem de um ponto demarcado para outro através de pistas escritas, igual a gente faz no caça ao tesouro, que a gente faz com as crianças. Aí a gente controlou, né, eles dessa forma e dividiu em 2 times para começar a corrida de orientação em si no dia. Foi basicamente assim o planejamento, até chegarem na pista final. Aí, tipo, os 2 times, a gente cronometrou o tempo, teve um time vencedor, claro, mas a gente decidiu premiar todos os participantes juntos, né, para diminuir um pouco da via de competitividade que já é bem exacerbada entre adolescentes, né? Mas o fato é que foi um sucesso a prática. Concluindo, minhas considerações finais, concluí isso que essa aplicação da corrida de orientação nessa turma do ensino médio foi muito efetiva. Destaca-se também como ponto bem relevante que vários profissionais, né, da escola, não só da educação física, pararam para ver a prática. Turmas que estavam no intervalo, turmas que estavam no recreio, pararam para assistir a metodologia sendo aplicada na galera do ensino médio. Professores que estavam de bobeira ou estavam no horário de pausa, ficaram lá fora vendo a prática, porque foi uma parada que mudou um pouco o cotidiano da escola no dia da aplicação. Então foi muito bacana, foi muito diferente experimentar essa vivência. Como ponto negativo, se destaca a dificuldade de implementação. Quem vê assim, né, pensa, né, mas foi muito bem planejada. Para implementar é difícil, porque tem toda uma etapa longa de planejamento, demora a ser implementado, né? E como ponto positivo, se destaca o fato de ter sido 3 pontos. Foi bem vista pelos alunos, tipo, que participaram, foi bem vista pelos alunos que não participaram, que queriam ter participado, foi bem vista pelos professores, não só da educação física, professores de outras áreas, conforme eu já falei. A gente percebeu que contribuíram no ensino-aprendizagem. A gente destaca alguns pontos que contribuíram nos alunos através dos 3 aspectos, conceitual, atitudinal e procedimental, que a gente percebe uma diferenciação muito grande antes e pós a prática entre os alunos, né? E o que me chamou mais atenção foi a interação entre eles, né? E além da mudança de áreas, né, possibilitou a integração direta com a natureza. Áreas da escola que eram um pouco exploradas, e eles passaram a explorar mais depois dessa prática, que é a áreas das florestas, né, do mato, né, da escola. Então, tipo, isso foi de grande valor. Essas são as minhas referências, né, e é isso. Esse foi o meu trabalho. Obrigado pela atenção. Desculpa se eu me estendi ou no tempo, peço perdão. E é isso, pessoal. Obrigado. Nós agradecemos a sua participação, professor Samuel. Não se estendeu muito do tempo, não. Foram alguns segundos aqui só. Foi bem pontual. Todos os apresentadores foram bem pontuais. Que privilégio nosso tê-lo aqui
sua primeira vez apresentando o trabalho conosco, e ainda com uma perspectiva de educação física que tenta romper com a hegemonia dos 4 bolos, como você trouxe, né? Então, agora a gente acompanha ali o chat que você já teve alguns elogios, também vi que o Bruno já está conversando com o professor Dimitri, que privilégio termos também o professor Dimitri aqui, sou muito inspirada nas práticas e na produção do professor. Então, agora, você pode tirar já a sua apresentação, por favor, Samuel, que nós vamos abrir. Show. Tirar agora, professora. E nós já temos a professora Denise. Olha, vai ser assim, pessoal, um total de 4 inscritos para a gente poder fazer as perguntas. Nós já temos a professora Denise enquanto primeira inscrita. Eu me proponho a ser a segunda a elaborar questões, e então temos mais 2 vagas para vocês colocarem aqui no chat o nome de vocês. Após as 4 perguntas que os apresentadores irão realizar as respostas, tá bom? Então, Denise, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Professora Micaela, obrigada pela oportunidade. Professor Juliano, professor Dimitri, que bom encontrá-los. Estou aqui no meu ambiente que tem outras pessoas juntas, então eu preciso ficar de máscara, tá? E também está chovendo bastante, eu estou em Curitiba, talvez vocês não estejam ouvindo muito bem, não sei. Quero me desculpar que eu não assisti a primeira apresentação, já estou curiosa, preciso assistir depois a gravação sobre os materiais interativos. Bruno, eu fiquei encantada com a construção dali, né, da tua geodésia, acho que é isso que a gente fala, né? Quero na minha escola, meu Deus, cada coisa que a gente vê nas apresentações e nos congressos, a gente fica muito querendo, né? Por causa do espaço que a gente tem, então eu achei sensacional e fico imaginando, e a minha pergunta daí nesse sentido para você é sobre o custo, né? De uma construção, de um material, de um equipamento como esse, como foi o custo, se foi custeado pela escola, se está instalado em uma escola, como que isso aconteceu. Isso é para o Bruno, mas eu tenho também para o Samuel. Samuel, eu sou orientista, eu amo a prática de corrida de orientação, eu fico muito feliz quando encontro em congressos, em espaços, as pessoas discutindo orientação, em especial na graduação e etc. Eu sou super fã. E aí o professor Dimitri trouxe ali até no chat um questionamento que vai muito próximo do que eu queria também conversar com você e com vocês sobre isso, né? Aonde que a gente está pecando na formação de professores, que a gente tem deixado essa prática, ou então ela tem sido, ela é agora obrigatória, né, na BNCC, em alguns anos do ensino fundamental e ensino médio, mas onde que a gente está pecando nessa formação, né, porque a gente sabe que a formação, a minha também veio da área militar, o aprendizado, mas depois eu busquei sobre isso, e aí, assim, como é que a gente consegue expandir? As tuas crianças ali no ensino médio tiveram uma vivência, e agora, né? Agora você amarrou, você conquistou, e agora, né? E o professor da escola vai expandir isso? Os meus questionamentos são por aí. Obrigada, gente, boa noite. Obrigada, professora Denise. Eu peço a gentileza que vocês vão anotando aí as questões. Bem, eu já fui contemplada com a pergunta da Denise que eu ia fazer para o Bruno, então a minha pergunta agora vai para o professor Juliano, que eu gosto bastante. Eu aproveito que tem a Isa aqui do PET para que ela compreenda e se aproprie da importância que o professor traz, sobre a técnica, que o professor comenta que a gente não pode negar a técnica, mas eu quero saber que, para além dessa técnica, o que esses materiais didáticos estão trazendo? Essa é a minha pergunta para o professor Juliano. E agora segue o professor Fabrício com o questionamento e, na sequência, o professor Guilherme. A minha pergunta é para o Samuel, né? Professor Samuel. Só é simples a pergunta. A partir de qual série escolar podemos fazer a corrida de aventura? A corrida guiada, né? Qual série escolar? Boa noite, professor Fabrício. Então... Samuel, você pode esperar só um minutinho? Sim, show. Pergunta, desculpa, tá bom? Assim que o Guilherme fizer a pergunta, daí vocês podem ser na ordem das apresentações, tá? Juliano, Bruno e Samuel. Então, boa noite a todos, né, novamente. Eu fui muito contemplado aí pela pergunta da Denise, né, sobre como é
possível fazer, né, a geodésia, ela fez essa pergunta para o Bruno, né, em relação aos custos, etc., né, mas como ela já me contemplou aí nessa pergunta, né, eu só quero parabenizar todos aí pelo trabalho, né, e o Bruno também, eu achei muito interessante a geodésia, porque aqui na UFRJ, né, o pessoal maneja muito bambu, né, então, essa questão da geodésia eu já vi aqui também, e é um material, assim, fantástico, né? Você olha, assim, uma parada que você olha e fica, assim, né? Meio impactado, porque é muito, além de ser bonito, né? Você fica impressionado ali pela física do negócio, né? Pela sustentação, pelos bambus, etc. E aqui era realmente feito com bambu, o que mostra que é possível ser feito, sim, né? Então, eu achei muito bacana e eu fico aí com a pergunta da Denise, que ela propôs para você também, e parabenizar a todos pela apresentação. Então, concluímos as perguntas. Professor Juliano, pode começar? Tá bom. Micaela, algumas pessoas aqui já conhecem a minha discussão, na minha segunda formação, que é filosofia, e algo que eu tenho pensado muito, semana passada eu e o Dimitri tivemos um bom diálogo, eu trazendo o Aristóteles e o Dimitri trazendo o Edgar Morin, né? E por quê? Né? Por que caras da aventura estão trazendo filósofos para a sua discussão? Porque a gente entende que o que a gente faz é profundo, né, Dimitri? É profundo, né? Então, a aventura evoca, no meu entendimento, algo que o Heidegger, ao falar da técnica, vai falar que a técnica é um modo do ser humano se conhecer em ação. Veja, existe uma forma de conhecer, que é a ciência. A ciência é um conhecer perguntando sobre o objeto. E existe um outro conhecer, segundo Heidegger, que é um conhecer agindo sobre o objeto, que é na técnica, né? Então, quando o Dimitri consegue vencer uma crux que ele nunca tinha vencido, não foi um acaso. Algo nele se processou, né? Ele já não é o mesmo dialeticamente. Então, quando eu penso lá no lúdico, na infância, na criança, o que eu quero, né, ao falar da técnica, é que a técnica chegue de uma forma prazerosa, segura, barata, que lá o Samuel, que nunca viu orientação, consegue promover o gosto pela orientação, mas onde eu quero chegar é justamente nessa dimensão mais elaborada que a aventura vai permitir, que passa pelo autoconhecimento e leva à transcendência, né? Por isso que no meu doutorado, quando eu perguntava para os caras do voo livre por que eles voavam, eles diziam, é uma forma de espiritualidade em movimento. Olha que lindo, a aventura é uma forma de espiritualidade em movimento. Só que na infância é uma forma de ludicidade, de complexidade das funções motoras, de sociabilidade, de maturação, né? Para um ser humano que é outro, né? Um outro ser humano que a gente deseja, que é um ser humano que desenvolva, segundo Aristóteles, as suas virtudes com prudência. E uma das virtudes que a aventura desenvolve é a coragem, né? Então, é isso. A microaventura é uma iniciação lúdica para os valores mais elevados da aventura. Muito grata, professora. Agora passo a palavra para o Bruno. Ô, professora, está me ouvindo? Sim. Só antes de eu responder, teria como a gente ouvir o Dimitri? É porque ele colocou no chat que queria falar depois da Denise, aí eu não sei se você viu, aí se possível a gente ouvir ele, porque eu fiquei com esse... Obrigada, Bruno. Estou procurando aqui o professor Dimitri, mas passamos a palavra para o professor Dimitri. Perdão, professor. Oi, gente, boa noite. Eu só passei aqui para falar oi, dar os parabéns para a rapaziada aí que está dando aula em escola, levando aí a escalada, a orientação. Parabéns aí, show, show.
Juliano lá com as microaventuras, né? Lá na escola de aventura, que é top. Aí já acabei de descobrir que a Denise está fazendo uma tese de doutorado com orientação, super bom. Ô, Bruno, eu já fiz algumas naves de bambu nas escolas, sabe? A nave tem uma facilidade em relação à geodésica porque ela é mais fácil de fazer, né? Mas é claro que a geodésica abre mais possibilidades de movimento, tá? E basta pegar o bambu e cortar na época certa, viu? Porque fazer nave de bambu tem esse detalhe, cortou na época errada o bambu, dançou. Não pode cortar em mês que tem R. Olha o que a gente aprende quando a gente vai fazer nave de bambu. Cortou no mês que tem R, o bambu apodrece. Ah, é isso mesmo. Então, vai cortar o bambu na época certa e faz na tua escola. E, Samuel, a questão da orientação que eu vejo, cara, é que isso não foi ensinado na educação física, né? A gente não aprendeu isso. Como é que a gente leva isso para a escola se a gente não teve a formação, né? Eu acho que cabe a gente agora se transformar, né? Se reformar e aí começar a fazer isso que você fez mesmo, cara. Levar essas atividades para frente, né? O Juliano está querendo aí sair voando com as crianças agora na escola de aventura dele, cara. Eu acho que ele tá doido, mas é fundamental, né, a gente sair do normal para levar a aventura para frente. Gente, desculpa, eu preciso dar uma aula agora. Grande abraço para vocês, desculpa a interrupção aí. Tchau. Obrigado, Mica. Beijo, professor. Pronto, Bruno. Obrigada por ter comunicado. Por nada. Bom, em relação ao questionamento, o professor Dimitri já falou alguma coisa a respeito do bambu, né, que tem essa perspectiva do corte mesmo, tem que ser no momento certo, senão ele apodrece mesmo. Em relação aos custos, eu não consegui fazer o cálculo a respeito disso, porque como é um projeto ainda, eu tinha que meio que propor para a escola para ver se ocorreria mesmo. Então, eu não fiz esse cálculo, né, a respeito dos custos. Eu sei, pelos vídeos que eu vi sobre, que gasta o bambu e as amarrações, né? Mas dependendo, também precisa de um suporte entre o bambu e a amarração. Então, talvez também teria esse custo, né? Além disso, né, na perspectiva da formação, né, que eu pensei nessa perspectiva, né, dos professores se formarem a respeito disso para depois ocorrer a construção. Mas essa nave que o professor Dimitri ele cita, ela é bem mais tranquila para fazer. Eu já tinha visto, né, eu não sabia que chamava nave, mas é muito bacana também. É uma estrutura, né, com bambu que dá para você fazer alguns movimentos, né. Aí, obrigado pelos questionamentos, pessoal. Só uma coisa, para o Samuel, eu queria saber se foi tranquilo a respeito da orientação. Se o professor que trabalhava na escola ele estava aberto para vocês proporem essa perspectiva no estágio. Boa noite a todos novamente. Então, pessoal, respondendo as duas perguntas que me foram direcionadas, acho que a primeira foi do Fabrício, né, que perguntou sobre a proposta de aplicabilidade da corrida de orientação a partir de que idade, né, na educação física escolar. Bom, basicamente, seguindo o que a BNCC direciona para a gente, né, a aplicabilidade das práticas corporais de aventura, no geral, são direcionadas a partir do 6º ano do ensino fundamental, mas direcionadas para o lado das práticas corporais urbanas. 6º e 7º ano eles direcionam para urbanas. E, basicamente, a de aventura, práticas corporais de aventura na natureza, tipo, direcionadas a esse contato com a natureza, eles indicam somente a partir do 8º ano, 8º e 9º ano do ensino fundamental e ao longo de todo o ensino médio também. Basicamente 5 anos aí da educação básica. Porém,
Isso é o que a BNCC diz, né? Eu falando por mim, eu discordo um pouco pode até surtir um pouco impactante, né? Um professor recém-formado discordar da BNCC, mas nesse ponto eu discordo sim, porque eu acho que a aventura pode ser inserida na escola nos anos iniciais, sim. Por que não? Porque a gente tem direcionamento nos anos iniciais para jogos, para lutas, para danças, para ginástica, várias práticas corporais que às vezes eles falam, mas práticas corporais gera risco, tem que calcular o risco, tem que ter o risco controlado, tem a questão da vertigem. Sim, mas outras atividades também geram risco e são indicadas, né, em anos bem mais iniciais, tipo, na primeira fase do ensino fundamental. Então, tipo, é um ponto que me deixa intrigado. Tipo, respondendo a pergunta do Fabrício, tipo, segundo a BNCC, a gente pode aplicar a corrida de orientação a partir do 8º ano de ensino fundamental, seguindo a BNCC ao pé da letra. Mas eu discordo um pouco dessa aplicabilidade só a partir do 8º ano. Eu acho que poderia ser direcionado um pouco antes. Agora, respondendo ao professor Bruno, o professor Bruno perguntou se foi tranquila a aplicação da intervenção, né? Então, Bruno, tranquilo nunca é com adolescente, né? Mas com adolescente a gente tem que conseguir trabalhar de uma forma bem bacana. Eu já tinha uma experiência com o PIBID, currículo mínimo e ensino médio, que eu trabalhei na minha graduação. Eu fui durante 1 ano, 2 semestres, eu fui professor do PIBID, e eu tive o privilégio de poder trabalhar com adolescentes, né, do ensino médio. Só que era numa escola pública, num CIEP lá de Seropédica, lá no Rio de Janeiro. E quando eu fui fazer esse estágio, quando eu fui cumprir a obrigatoriedade do estágio em si, foi nessa instituição particular, foi outra escola. Elas eram até próximas entre si. Foi diferente ao fato, tipo, de você trabalhar numa escola pública e trabalhar numa escola particular. Mesmo sendo com a mesma faixa etária, você percebe universos diferentes. Então, e quando você é estagiário, né, você percebe de maneira muito impactada isso. E, claro, serve para o nosso aprendizado. Mas eu acredito que a aplicação foi tranquila. As maiores dificuldades foi em relação ao contexto da turma. Porque a escola Fernando Costa, ela tinha um histórico de ser trabalhado. Muitos alunos desse colégio tinham o transtorno do espectro autista. Então, tinham muitos alunos diagnosticados com algum grau de autismo nessa escola. Mas mesmo assim a gente conseguiu conversar, conseguiu apresentar, conseguiu falar tudo para eles e conseguimos experimentar a prática num todo. E quanto ao professor que você perguntou, Bruno, se o professor estava junto, se ele incentivou sim. O professor que era o professor da escola Fernando Costa, na época, é o Erolionai, que é o meu coautor do meu trabalho. Então, tipo, ele também me ajudou em bastante coisa. Então, tipo, foi bem tranquilo nesse quesito quanto ao auxílio do professor da turma e do meu colega aí, o Guilherme, tá até aí presente, né? Também me ajudou. E nós dois éramos estagiários na época. É isso, basicamente. Obrigada pelas contribuições finais, Samuel, professor Juliano e também o Bruno. Pessoal, agora nós vamos para o outro momento da nossa sala. Nós estamos caminhando bem com o tempo. Agradeço todo mundo que está colaborando com as apresentações. Eu só queria conferir, antes do Fabrício iniciar a sala, se os outros dois trabalhos estão também. A importância das mídias, interpretando como canal off dialoga, se os autores estão na sala. Olá, eu estou sim, é o professor Marcelo. Eu vou entrar pelo computador, que eu estou pelo celular aqui, tá bom? Marcelo, eu gostaria de saber qual que é o trabalho que você vai apresentar. São os dois, querida, na sequência. Os dois estão comigo.
Ótimo. Então, primeiro, agora a professora Isa, que vai ser a mediadora, eu vou estar auxiliando ela vai anunciar o trabalho do Fabrício. Eu só quero organizar aqui para todos que saibam como acontece esse segundo momento. Teremos 3 apresentações novamente. Esses autores terão 10 minutos de fala para cada apresentação. Após as 3 apresentações, nós teremos um momento de discussão, como aconteceu agora. As inscrições para as discussões acontecerá aqui no chat. Então, quem quiser fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento ao vivo, pode se inscrever no chat. Quem quiser fazer algum comentário, elogio, problematização, pode escrever no chat, tá bom? Então, nós começamos agora com o professor Fabrício. Então, professora Isa, pode anunciar o título e também o nome do autor, por gentileza. Boa noite a todos. A gente, então, vai agora assistir o trabalho do Fabrício Reis. O trabalho dele se intitula A História que Não Te Contamos das Estrelinhas. Fique à vontade. Esse trabalho, né, em parceria, a Universidade do Estado do Pará, Campus 13, Educação Física. Vocês estão acompanhando aí a troca de slide? Sim. Pois é. A professora Josi, ela, da Fundamentos Métodos do Esporte, ela propôs, no final da disciplina dela, a elaboração de um e-book, até mesmo como método avaliativo. Aí, através dela, se chegamos nesse e-book aí, que o título original que está disponível na biblioteca da Amazon, né, na plataforma, é Um Camarão por 99 Estrelinhas, que fala sobre uma história de estrelinhas, no caso aqui, seriam os seres humanos, mas sim, enfim, fala sobre a amizade entre os povos, contextualizada na questões sociais, econômicas, ambientais, e está disponível na biblioteca da Amazon. E, no caso, como se chegou até isso, né? A Universidade do Estado do Pará, ela é um campo de excelência, no caso aqui, no ramo do esporte, né? Tem um histórico, tem escolinhas de esporte, de introdução aos esportes, de onde já surgiu muitos atletas profissionais que iniciaram na escolinha da educação física aqui, da Escola de Educação Física. Isso são antecedentes que tornam o esporte possível para a comunidade ao entorno. Mas aqui, um fator histórico recente que aconteceu é que no Fórum Social Mundial, quando eu estive participando, eu vi a primeira vez esse termo, 1,99, que na verdade foi o Fórum Social Mundial, ele foi um antagonista, né, do Fórum Econômico Mundial de Davos, e a primeira edição foi em Porto Alegre, e a terceira edição foi em 3 cidades, uma em Mali, outra Caracas, na Venezuela, e outra no Paquistão, em 2006. Em 2009, foi aqui em Belém do Pará, onde eu participei como voluntário, e lá eles questionaram que o Brasil, no caso, não investe nem 10% do PIB em educação. Quer dizer, que é uma deficiência histórica, né? A educação no Brasil. Aí, aqui, para contextualizar esse fator que está no livro, né? Aqui o Pará, ele teve delegações das Olimpíadas visitando aqui o Pará, que funcionou como um centro de treinamento para alguns atletas, isso na Escola de Educação Física. E no caso, a discussão que se levantou a partir da Copa de 2014 também teve nas Olimpíadas também. Foi que na Copa do Mundo, né, de futebol, e também teve
ações de cidadania contra o legado histórico de alguns eventos. Quer dizer, aqui no Pará, a Escola de Educação Física sempre teve local de grandes eventos aqui, já teve Sul-Americano, já teve grandes eventos aqui, então se questionou sobre o legado histórico desses grandes eventos. E tá aqui, tem mais ou menos um cartola, né, querendo dizer, tá aqui, deixa que eu chuto para a periferia. Então, o que realmente esses eventos trazem de produtivo para uma sociedade, no caso de Belém do Pará, que é tão frágil que se não consegue... Os povos tradicionais questionam a gente, porque a gente não faz nada com profundidade, e enquanto outras capitais do Nordeste, né, Salvador, Recife, tem atletas disputando Olimpíadas, e aqui em Belém tem todo o recurso, mas não se faz nada com profundidade. Então, é uma intriga da nossa sociedade daqui do Norte, né? Eu não sou do Nordeste, sou do Norte, da Amazônia, e eu também eu compartilho essa ideia dos povos tradicionais da floresta, né? Que a maior parte do dinheiro fica na capital em detrimento do interior. Quem já foi para o interior do Pará sabe a mazela que é lá, né? Então, o que realmente esses legados históricos desses eventos deixaram para o povo mais simples, menos favorecido, né? Aí aqui vem um programa Forma Pará, que é uma parceria do governo do estado com os municípios do Pará, principalmente aqueles municípios que têm mais vulnerabilidade social, né? Aí o Forma Pará, ele é voltado para as pessoas assim que são menos favorecidas, que não tiveram oportunidade de cursar um curso superior, e alguns já abandonaram muito tempo de estudar e estão voltando agora. E a Universidade do Estado, em parceria com, no meu caso, né, sou aluno, parceria com o município de Benevides, aí, e mais com a Secretaria de Tecnologia do Estado. Aí sou aluno do curso de licenciatura em Educação Física, e o Forma Pará, ele é voltado para aquelas pessoas que já abandonaram muito tempo o estudo, não entende o que é o Enem, não entende o Exame Nacional do ensino médio, não entende, às vezes, acho que o terminado de estudar na década de 70, na década de 80, onde a educação ainda era um pouco meio formal, né, com rigor. Deus o livre falar de práticas corporais de aventura, naquele tempo não se falava isso. Então, Forma Pará é voltado para nós, né? Eu me lembro quando eu passei, tem um processo seletivo, que as provas são voltadas para as questões das provas são voltadas justamente para aquela época, né? Que as questões foram evoluindo, e quem parou não acompanhou essa evolução. Então, o Enem fica quase inviável, porque as questões do Enem são muito mais bem preparadas, e quem terminou o estudo na década de 70, 60, não tem essa habilidade. Aí acaba ficando de fora. E também não tem, às vezes está endividado, não tem crédito de financiamento de bolsa no banco. E o Forma Pará é mais uma opção de abrir a universidade para os cidadãos, né? Aí, no caso aqui, eu me lembro quando eu passei, eu vim falar para a mamãe nem acreditou, nem acreditou. Ela ficou, será que esse menino está aprontando alguma coisa pela internet? Quer dizer, ela não acreditou. Mas, enfim, já estou no 2º ano, né? E estamos levando. Mas, assim, é uma forma de olhar, assim, a população, assim, que
é desprovida de educação, né? Como já foi citado, no Brasil não investe nem 10% em educação, ainda mais aqui no norte, né? Norte do Brasil, é triste, assim. E aqui, no caso, foi uma visita do Forma Parado, da turma de Benevides, no Parque Estadual do Utinga. E aqui, no caso, o livro, né, e-book que está sendo vendido na plataforma da Amazon, o título original é Um Camarão por 99 Estrelinhas, também em alusão a 1,99. Aí, no caso, a história que não te contaram dos estrelinhas, no caso aqui, eu cometi um erro ortográfico de propósito, não querendo ser artista, mas deixando a livre versos livres, mas aqui os estrelinhas, nesse caso, são as pessoas que, no caso, eu me enquadro, né, que moradores de periferia, moradores que, às vezes, o Estado, às vezes, chega, mas só que chega de forma, às vezes, provocando mais violência ainda. E é isso. E, no caso, as estrelinhas são o lado humano, os seres que o Estado, às vezes, quer apagar. O Estado, às vezes, chega de forma não direitos humanos, né, ou direitos humanos. Tem uma confusão toda. Eu mesmo já fui vítima da polícia, né? A polícia me abordou, me questionou, mas a gente vai levando. E é isso, assim, no caso, as estrelinhas são os valores de educação que a nossa sociedade ainda está longe de ter mesmo de forma plena, né? Aí no livro conta a história de uma europeia que eu pude participar de forma de amizade com ela, e ela me contou muitas coisas que estão a anos-luz da gente. E é isso aí, assim. Muito obrigada pela apresentação, Fabrício, parabéns. Eu convido então agora o professor Marcelo, que irá apresentar a importância das mídias sociais na ampliação da extensão universitária através da prática do montanhismo. A palavra é toda tua. Vocês me veem e me ouvem? Olá. Estamos te ouvindo e vendo seus slides. O seu está em tela cheia? Tá, sim. Tá, ok. Então, eu me chamo... Ficou aqui aparecendo, acho que eu tenho que ocultar isso aqui, é isso? Esqueci, né? O áudio é um pouquinho baixo, Marcelo. Consegue melhorar o áudio? Deixa eu aproximar aqui. Melhorou agora, não? Muito. Okay. Melhorou. Eu me chamo Marcelo Porretti, sou professor do Cefet Petrópolis, né? Atualmente estou afastado, que eu estou fazendo um curso de doutorado na UERJ, e lá no Cefet nós desenvolvemos um projeto Expedições do Cefet. O que é esse projeto? Eu vou contar mais à frente um pouquinho para vocês, mas é um projeto que a gente leva os alunos para realizar trilhas. Literalmente, a gente realiza a prática do montanhismo com alunos do ensino médio, dentro de um projeto de extensão, e também com alunos da graduação. E aí, mediante a participação desse projeto, nós começamos a ter uma aparição nas mídias sociais. E daí a gente veio participar aqui no primeiro Congresso Ibero-Americano com esse trabalho, para poder mostrar um pouquinho do que a mídia fez, as repercussões que a mídia teve dentro desse projeto, né? Através da mídia, nós fomos convidados para poder participar dos conselhos consultivos, né, do Refúgio da Vida Silvestre na Serra da Estrela, da Rebio Araras, Reserva Biológica de Araras, e do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
Vocês já devem ter ouvido falar no Dedo de Deus, que aparece aqui nessa foto, né? E, inclusive, Teresópolis, semana passada, por lei, foi votada, né, no Congresso, e atualmente é a capital nacional do montanhismo. Então, é um ambiente que a gente tem propício para a realização dessas práticas. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, como tema, a importância das mídias sociais na ampliação da extensão universitária através da prática do montanhismo. Comigo neste trabalho também, nós temos o professor Fernando Pessoa, de Geografia, professor Marcelo Salomão, de Matemática, o professor João Thompson, que iniciou o projeto com a gente lá atrás. Atualmente, o João não está mais no Cefet, está no Instituto Federal do Espírito Santo, mas continuamos aí desenvolvendo o projeto. O projeto surgiu, então, lá em 2015, né? A gente chamou de aulas de educação física outdoor integradas, porque a gente não tinha um espaço específico para a realização de aulas de educação física, e começamos a realizar aulas de educação física ao ar livre, sem uma quadra, mas trazendo a questão já da aventura. Uma coisa que eu sempre gostei de realizar nas minhas aulas de educação física. E aí os professores abraçaram a causa e a gente veio no ano seguinte com um projeto propriamente em si, porque nesse ano a gente fez algumas atividades de extensão dentro das aulas de educação física. E aí aqui algumas fotos das atividades que nós realizamos, algumas caminhadas que nós realizamos com os alunos, né? Aqui a trilha do Castelinho. Aqui essa poça d'água aí embaixo que vocês estão vendo é a Baía de Guanabara. Né, os alunos literalmente fazem uma caminhada até esse ponto, e aqui é uma outra caminhada que nós realizamos com os alunos no Morro da Urca. Os objetivos do projeto é a realização de expedições mensais com cunho pedagógico, associado aos conteúdos ministrados em diversas disciplinas, que nós procuramos desenvolver dentro das aulas teóricas, e depois, na prática, a gente começa a trabalhar isso com discussões. Aqui também algumas fotos das atividades realizadas, né? E também com objetivo o estudo e apresentação da diversidade natural e social, além das práticas corporais de aventura nas porções de espaço geográfico que margeiam o Cefet, ou seja, toda a questão que envolve a logística de onde a gente está, né? O local da onde o Cefet se situa. A gente vai ver isso mais à frente no mapa. Vocês podem observar nessa primeira foto do alto aqui, é o professor de geografia literalmente dando aula de geografia, só que diferente de livro e quadro, ele está no ambiente natural com os alunos. Então, é um facilitador também. Aqui embaixo, nessa foto, pessoal de capacete, a gente vai fazer uma atividade no campo de aventuras, e essa foto aqui é uma expedição noturna que nós realizamos com os alunos do turismo. A motivação vem do grande potencial local para a prática do montanhismo, aquilo que eu comentei lá no início, né? Associando as atividades de ensino, pesquisa e extensão no Cefet Campus Petrópolis. E aqui vem a questão das mídias sociais. Então, o projeto surgiu então lá em 2015, em 2016 a gente oficializou literalmente como um projeto de extensão, porque até então era uma coisa que nós gostávamos de fazer, e daí veio a questão da extensão. Dentro dessa extensão, nós acabamos criando página em Facebook, Instagram, e aí veio os contatos, digamos assim, que nos levaram a participar daqueles conselhos consultivos que nós falamos no início. Aqui é um mapa, né? Vocês podem observar aqui tem um logozinho do Cefet, e aí você pode observar esses bonequinhos aqui foram trilhas que nós já realizamos, tiveram outras, aqui são algumas delas, né? E a proximidade do Cefet com essas trilhas, ou seja, um facilitador para a realização dessas atividades. Essa outra aqui, mais longa, linha verde que atravessa, é a travessia Petrópolis-Teresópolis, onde nós passamos 3 dias com os alunos na montanha. Inclusive, esse trabalho foi publicado na revista Caderno de Educação Física. Esse aqui é um outro mapa que uma aluna desenvolveu com a gente. Essa parte laranja são escolas que parecem um livrinho aberto, e esses bonequinhos são trilhas. O objetivo era desenvolver trilhas com os alunos de escolas municipais para trabalhar a questão da educação ambiental, práticas corporais de aventura, dentro da atividade de extensão, só que isso ficou meio estacionado por conta da pandemia.
Aqui também é um outro mapa, inclusive esse mapa aqui foi elaborado por um outro professor que participa do projeto com a gente também, professor colaborador, professor Bruno, e é um mapa que mostra a questão do caminho Serra do Mar. É um caminho, é uma trilha de longo curso. O objetivo dela é ser realizada em 6 dias, né, diferentes. Esse trechinho verde aqui está mapeando os dias de cada caminhada, onde finaliza com a caminhada Petrópolis-Teresópolis, ou seja, ela começa no município de Magé, passa por Petrópolis e termina em Teresópolis. É através desse mapa, que foi publicado numa rede social, um jornal gostou da publicação e pediu para a gente contar um pouco da história da criação desse mapa, como foi feito, e daí nós aparecemos na mídia, digamos assim, e através da mídia nós fomos parar nesses conselhos consultivos do parque, que é uma participação interessante. Aqui também alguns eventos que nós participamos com o projeto de extensão, e ano passado, aqui com o Juliano, nós publicamos um dos capítulos do livro de Lazer e Recreação, traz também um pouquinho desse projeto que a gente desenvolve. Obrigado aí, e sigam aí a gente nas nossas redes sociais. Obrigada, professor Marcelo. A próxima apresentação também é sua. O trabalho se intitula Interpretando com o Canal Off. Como o Canal Off dialoga com o público em suas programações. Deixa eu só ver como é que eu saio de uma e entro na outra aqui, que está na hora de eu tomar uma surra agora. Parar a apresentação. Aí agora eu compartilho a outra. Deixa eu ir lá. Apareceu para vocês aí? Sim. Ok. Então, como eu disse anteriormente, eu sou aluno do doutorado da UERJ, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, e trabalho no Cefet. E aqui eu trouxe um pedacinho, um fragmento, digamos assim, do que eu vou defender semana que vem, quinta-feira. Fica até o convite, depois eu posso mandar o link para vocês aí. A defesa será semana que vem, da minha tese de doutorado. E aí eu trago aqui um pequeno fragmento do que eu estou desenvolvendo na tese, né? E aí, aqui eu chamei de Interpretando como o Canal Off dialoga com o público em suas programações. Especificamente, nós percorremos um trajeto histórico dos esportes de aventura na mídia desde a década de 90 e pontuamos o Canal Off como mídia esportiva televisiva dentro do cenário dos esportes de aventura. E aí nós fomos investigar um pouquinho o Canal Off. E aí, lá em 1997, Mauro Betti defende em sua tese, né, ele narra alguns consensos discursivos que ele encontrou dentro de uma programação televisiva. Ele analisou programas esportivos em vários canais, SBT, Rede Globo, Bandeirante, e ele analisou e encontrou 9 discursos esportivos ligados a essa área. Já em 99, ele estudou especificamente o canal Sport TV, canal de TV a cabo. E aí ele identificou a maioria da programação do Sport TV naquela época sendo como de esportes de aventura. 20% da programação destinava-se a esportes de aventura. O futebol, por incrível que pareça, não aparecia em primeiro lugar. Se somasse as entrevistas, outras situações, o futebol passava, mas os esportes de aventura, já em 99, figuravam como uma das atividades esportivas, os esportes de aventura já figuravam como uma das atividades de mais aparições na mídia. E aí, nós nos perguntamos, teriam essas categorias mudado com um canal específico de esporte de aventura? Quais as categorias de uma programação específica de esporte de aventura?
E aí, dialogando diretamente com as perguntas acima, nós tivemos como objetivo procurar entender como o canal off de Esporte e Aventura vem trabalhando o seu discurso. Para isso, nós analisamos uma semana específica do canal off, que foi a semana de 23 de maio a 29 de maio do ano passado, onde nós adaptamos o protocolo de Ataíde Schneider, onde eles, dentro de um protocolo, eles têm 3 ou 4 protocolos no livro deles, 4 protocolos, aliás, e nós escolhemos esse, onde nós analisamos o título, o tema, as metáforas, as fontes e os tipos de elementos visuais que são explorados. A partir dessas anotações, né, geraram os dados que constituiu a nossa narrativa para a compreensão do que o canal off apresenta. Foram 33 horas de vídeo analisados. Aí vocês devem estar se perguntando, 33 horas de vídeo analisado? Mas, poxa, se for 7 vezes 24, já que ele analisou direto, daria muito mais do que isso aí. Só que se vocês repararem, a programação do canal off ela é repetida. Tem um programa que, às vezes, dentro de um mesmo dia, ele passa novamente. E dentro de uma mesma semana, tem várias reprises. Então, no final das contas, nós tivemos cerca de 168 horas, foi o total. Porém, na hora que a gente eliminou os programas repetidos, caiu para 116 horas. E nós analisamos sobre o formato on demand, ou seja, sobre demanda. E aí, alguns programas não estavam sobre demanda. Apesar deles falarem que ficaria por assinatura, etc. e tal, alguns não apareciam. Resultado, mesmo assim, caindo, nós ainda tivemos alguns programas que nós não conseguimos obter acesso, alguns programas internacionais que por problemas contratuais passavam, mas não ficam disponíveis on demand. Enfim, foram 33 horas analisadas. E aí, num resumo, bem resumo mesmo, eu trago aqui um esquema comparativo. Lá em 1997, 99, como eu comentei com vocês, Beth apontou essa quadrícula da esquerda aqui, onde ele analisou diversos esportes, como mostra a figurinha acima. Agora, em 2020, 2021, nós analisamos especificamente um canal de esporte e aventura, que já dá uma diferença. Eu não estou querendo comparar com o que o Beth fez. O que ele fez foi, na época dele, uma outra realidade, uma outra vertente. Então, aqui eu trago uma especificação sobre um canal específico de esporte e aventura. E aí nós encontramos 15 discursos esportivos, né? Num consenso de algumas repetições, então nós encontramos 15. E aí nós trazemos aqui nessa quadrícula do meio alguns consensos e diálogos com as narrativas de Beth, com a construção dele. E aí tem a questão da falação, ele chamou de falação, aqui eu chamei de história de esporte e aventura. Sendo que aqui a gente tem que levar em consideração que essa falação, ele também conta a palavra história. Então, algumas coisas, o que ele chamou lá de nostalgia, aqui surgiu para mim como saudosismo, e eu explico isso durante meu texto da tese lá, construindo a narrativa, onde ex-atletas falam sobre esse saudosismo, né? E aí, no final dessa análise, nós apontamos novas direções, né, a partir dessa comparação. Ou seja, de lá para cá, algumas coisas modificaram. E é óbvio que vai modificar porque o tempo passou, né? Então, algumas coisas tendem a se modificar. Então, nós temos a questão da evolução dos esportes de aventura, seja essa evolução tecnológica ou a evolução do número de praticantes. Nós tivemos a inclusão feminina nos esportes de aventura, e isso aparece na programação do canal off. O desafio, superação, reconexão consigo mesmo, com a natureza, isso é bem narrado no discurso do canal off. Manutenção da qualidade de vida e saúde, até uma perspectiva interessante, né? A gente tem a narrativa de alguns... faltou o nome aqui, de alguns atores na programação, onde eles não se viam no skate daí a alguns anos. E como eles ainda estão praticando skate, sem saber que estariam naquela época. Então, a gente tem uma busca de manutenção da qualidade de vida nessa narrativa deles. Ou seja, aparece no discurso. Surgimento e revelação de atletas.
diversão e treinamento, foto e filmagem. Então, a foto e filmagem até se justifica pela evolução tecnológica, que antigamente você tirava uma foto e tinha que revelar, a filmadora era aquela coisa enorme. Hoje em dia você está com uma câmerazinha na ponta do skate ou no seu capacete e você consegue filmar. Então, é uma linguagem também que aparece no canal off. A construção de pistas e espaços particulares e a sonorização e musicalidade, que aparece muito mais forte hoje em dia do que naquela época. Enfim, como considerações finais, embora em momentos distintos desde o surgimento da TV por assinatura e a segmentação dos canais, alguns objetivos estratégicos não mudaram. Ou seja, a busca de fidelizar o telespectador, de trazer ele. Embora a gente apresente na nossa tese Habermas, que vai falar sobre a questão do sujeito ouvinte e o sujeito falante, onde um vai em busca do outro, ou seja, aquele que está procurando uma programação esportiva ou uma programação midiática, ele vai ao encontro do que ele quer ouvir. Então ele escolhe o canal, digamos assim, escolhe a programação. Os documentários, séries, filmes que analisamos no canal off deixam claro que muito mais do que espetacularizar o esporte, se trava um diálogo direto com o telespectador e a sociedade, né? Respondendo aos nossos questionamentos iniciais, é possível afirmar, após análise e discussão dos dados extraídos de uma programação semanal do canal, que surgiram, sim, novas categorias de discurso midiático, se ampliando na direção dos esportes de aventura. No caso, aqui nesse trabalho, né, que a gente analisou especificamente o canal off. Aqui algumas das referências que eu trouxe só para esse trechinho que eu apresentei para vocês, e obrigado a todos aí. Muito obrigada, professor Marcelo, parabéns pelas duas apresentações. Nós iniciaremos agora o momento da discussão, já temos algumas perguntas inscritas, e será assim um encaminhamento, pessoal. O Bruno, Samuel, e depois eu vou ler as duas questões do professor Juliano, e também realizarei a minha questão. E daí, na sequência, que vocês ouvirem todas as questões, a gente começa pela mesma ordem as respostas, tá bom? Da primeira para a última apresentação. O Fabrício e depois o professor Marcelo. Então, vamos então para o Bruno, pode fazer a primeira. Boa noite de novo, pessoal. Parabenizo os trabalhos apresentados, excelente. A primeira pergunta é para o Fabrício. Eu queria que ele explicasse novamente para mim a respeito do 1,99, que eu fiquei em dúvida, aí, se possível, explicar novamente. Em relação ao professor Marcelo. Eu acho que é depois, o professor. Fabrício, só um minutinho, vai ser em bloco. Todas as perguntas serão realizadas, depois eu convido vocês para responderem, tá bom? Obrigado. Em relação ao professor Marcelo, eu parabenizar pelo trabalho lá do projeto de extensão, né, do Cefet. Eu conheci ele no curso do Instituto Federal, né, do Rio, ano passado. Então, já desde lá eu já sigo, eu já fico com aquela vontade de fazer as trilhas, de participar. E, nossa, quem dera, né, eu tivesse essas trilhas próximas aqui, mas tudo um processo de construção, né? Então, parabéns. Né? Samuel, pode fazer suas perguntas? Boa noite a todos de novo. Vou ser breve dessa vez, não vou me alongar muito. Queria parabenizar as apresentações, né, primeiramente, e queria direcionar as minhas perguntas e comentários, né, mais pertinentes ao Marcelo. Eu achei incrível essa ideia de projeto, né, de extensão, trabalhando o tema trilhas ecológicas. Trilhas ecológicas é uma área que não só gosto como pesquiso também. Foi o tema do meu TCC de monografia, de formação do meu curso, né? E eu queria saber do Marcelo um pouco mais detalhadamente como funciona um pouco desse projeto no Cefet.
dá essa participação em trilhas, se é só com alunos do Cefet que podem fazer, ou pessoas de fora também podem fazer, tipo, se eu quiser fazer essas trilhas, eu também posso ir, porque, tipo, eu fiquei muito curioso, e eu também sou aqui do estado do Rio, então, tipo, Petrópolis não chega a ser tão longe para mim, então, tipo, eu queria saber mais sobre como se dá para participar, se cobram alguma coisa, se dá para adentrar nas práticas, chegar junto, participar, fazer as trilhas, como eu faço para participar também? Agora, pessoal, eu vou ler as perguntas do professor Juliano, porque ele está com dificuldade no microfone. Então, primeiramente, mas ele está ouvindo as respostas, tá? Primeiramente, para o Fabrício. Fabrício, dentro do que você apresentou, que análise crítica você faz agora do skate e do surf nos Jogos Olímpicos? E para o Marcelo. Marcelo, o canal Off é satirizado por ser um canal elitista, no sentido de promover uma estética de corpos jovens em lugares caros? Como os seus alunos interagem com o conteúdo do Off e qual seria o vínculo mais antagonista a esse modelo de aventura do Off? Se quiserem, tá no chat ali as questões do Juliano. Agora eu vou passar a palavra para o Fabrício e depois para o professor Fabrício, na sequência para o professor Marcelo. Já peço para vocês, ao finalizarem as respostas, fizerem suas considerações finais, porque nós estamos nos encaminhando para o encerramento desta sala, tá bom? Professor Fabrício, acho que uns 5 minutos para cada um é o tempo hábil que temos para encerrar o evento. Boa noite. No caso, eu sou da cidade, né? Sou de Belém do Pará. É uma metrópole da Amazônia. Aí, sobre o I99, a primeira vez que eu me deparei foi no Fórum Social Mundial, que 1% da população detém e consome mais da metade do que é produzido no mundo. Contra 99, ela representa aqueles que vivem não tem os meios de produção e vivem... Geralmente são trabalhadores, pelo menos a ideia era essa, né? 1% domina e consome mais do que a metade da produção do planeta. Isso aí foi muito discutido em eventos, até mesmo na Assembleia da ONU, que veio esse termo em 99, que a Gabi Amarantes, ela criou aquela música: se botar seu amor na vitrine, e não vai valer nem 1,99, que é também uma alusão a esse termo 1,99. E só sobre a prática de skate e surf, né? Eu achei que foi bom, né? Pra gente, que o Brasil ganhou medalha, né? Eu acho assim que tudo vale a pena, né? Temos que usar todos os tipos de modalidade esportiva para o bem comum, né? Porque é o povo é que trabalha, que produz, os espaços têm que ser abertos ao povo, né? E eu acho que é isso aí. Eu não sei se eu expliquei, é isso aí. Podemos passar a palavra para o professor Marcelo agora? Sim, agora mais descontraído, que eu já apresentei. Vamos lá. Então, poxa, Bruno, legal, você participou daquele curso do IFRJ, né? Lá foi um curso longo falando sobre práticas corporais de aventura, e nós tivemos uma participação falando um pouquinho sobre o projeto de extensão, e ali nós podemos esmiuçar, falar mais sobre o projeto, até as dúvidas que eu vou tirar agora do Samuel, a gente comentou bem, detalhou bem naquela atividade lá, que foi: pode participar pessoas de fora? Pode, a convite, porque, por exemplo, nós temos algumas trilhas que demandam uma preparação, tanto física, quanto psicológica, quanto de equipamento. Então, se for uma caminhada leve que a gente vai realizar próximo ao Cefet, a gente abre. Nós já tivemos pais participando, outros professores da própria instituição, já tivemos: meu primo vai estar na minha casa, ele pode participar? Sim, a gente abriu. Mas tem outras que a gente não tem como fazer essa concessão, digamos assim, para ir pessoas de fora da instituição. A princípio, o projeto surgiu como uma atividade só para alunos da instituição,
Mas ele foi crescendo, ganhando corpo, e aí nós decidimos abrir para a comunidade, de uma forma geral. Só que dentro dessas especificações, só para você ter noção, essa travessia Petrópolis-Teresópolis que nós fizemos com os alunos, por exemplo, são 3 dias na montanha, nós tivemos até autorização registrada em cartório, porque envolve um determinado risco. E o pai tem que estar consciente desse risco. Então, é toda uma preparação de equipamentos que a gente teve que realizar. Poxa, um aluno vai comprar uma mochila que custa R$1.000 para poder fazer a travessia de 3 dias. Eu não tenho esse dinheiro, meu pai não tem. Então, nós fizemos uma vaquinha social, alugamos equipamentos com outros montanhistas para poder conseguimos emprestados, ou seja, mas tudo isso foi uma preparação. O projeto iniciou em 2015. A travessia em si, que a gente chamou da cereja do bolo, ela só foi realizada em 2018. Ou seja, nós ficamos analisando ali quem poderia, quem não poderia, condição física, psicológica, para realizar uma atividade dessa, né? Então, envolve essas questões. O projeto ele tem umas reuniões quinzenais ou mensais, dependendo da configuração, e aí nós, nessas reuniões, apresentamos a trilha, debatemos um pouco sobre as questões que serão encontradas neste local, o que envolve os riscos, o que é uma caminhada de 20 minutos, que você vai chegar num cume, e o que é uma caminhada de 8 horas na montanha. Tem uma diferença significativa. Ou seja, aqui eu consigo ir, aqui eu não consigo ir. Então, só nessa palestra, o aluno já fica ali, poxa, essa dá para eu fazer, essa não dá para eu fazer. Então, por isso, abrir a comunidade é mais delicado. Então, a gente fica assim, abre sim, mas depende de uma conversa inicial, né? Não sei se eu te respondi direitinho aí, se era só esse o questionamento. Quanto ao professor Juliano aí, Juliano tem até uma parceria aí na minha tese aí, porque de vez em quando eu perturbava ele um pouquinho, né? Perguntava algumas coisas, tirava algumas dúvidas. E sim, o canal off, ele é um canal por assinatura. Ou seja, já parte de um princípio que não é um canal aberto. Então, socialmente e economicamente, não é acessível se bobear para a grande maioria da população brasileira. Embora hoje em dia a gente tenha os famosos gato-nets da vida aí, porém, não é acessível. E num estudo piloto que nós realizamos, numa escola até considerada um padrão aquisitivo um pouquinho mais alto, na hora que a gente apresentou o vídeo do canal off e conversou com os alunos, num bate-papo, um estudo piloto, a conversa dele foi o seguinte: a minha realidade é de surfar no trem e não ir para a praia surfar. Como é que eu vou ter uma prancha de surf? Ou seja, já parte de um princípio realmente elitista, né? De uma coisa que, assim, tá ali, eu posso realizar, mas é intangível, às vezes, a minha participação nessa situação. A realidade de muitos é praticar o caiaque às vezes, ou o surf, ou alguma coisa, numas férias de verão que o pai pague um aluguel ali, que ele vai usar meia horinha e depois está devolvendo o equipamento. Essa é a realidade da grande maioria. Então, quando você colocou sobre como os meus alunos veem o canal off, né, como eles interagem com o canal off, a realidade basicamente é essa. A grande maioria tem a vontade de realizar aquilo que está passando ali. Só que a gente também tem o poder aquisitivo, a questão do patrocínio, a questão do poder capital por trás disso aí. Então, por exemplo, a grande maioria da programação do canal off vem em cima de surf, porque existe uma série de patrocinadores por trás ali também. E aí, quando a gente tem isso e vai conversar com o montanhista, poxa, o canal off só passa surf, ele podia passar muito mais coisas sobre montanhismo que era de meu interesse. Então, dentro dessa programação que eu analisei aí de uma semana, eu tive, 3 programas falando sobre montanhismo. Um falava sobre escalada, um outro sobre trilha, o outro sobre caminhada em determinado local, e o surf apareceu maciçamente na programação. Então, dentro da própria estrutura do canal off, a gente também tem uma segmentação ali das programações por conta do capital. Não sei se eu me fiz responder aí, Juliano, certinho. Qualquer coisa você pergunta aí de novo.
Acredito que sim, o professor não deixou nenhuma mensagem aqui no chat, foram contempladas as perguntas, e pontualmente, às 20h41 da noite, estamos encerrando o evento, e eu quero agradecer novamente a participação de todos e todas que enviaram os seus trabalhos para serem apresentados. Só um minutinho que o Breno quer fazer duas coisas. O Breno quer falar alguma coisa com a gente antes de eu encerrar, não saia. E é para a gente abrir as câmeras para uma foto oficial. Breno, quer falar? O Juliano já se antecipou, era o que eu ia aconselhar, ia pedir. Então, tá bom. Fala 1, 2, 3 e já para a gente fazer a pose. Quem puder ligar a câmera... Tu tira ou eu tiro, Juliano? O que foi? Foi? Então, pessoal, agradecer a todos que enviaram os trabalhos, estamos bastante agradecidos. Quem participou aqui no chat, quem participou como ouvinte, agradecer a acadêmica Isabela, que contribuiu na mediação, agradecer ao Breno, ao coordenador do evento, professor Juliano, e eu quero ler para vocês uma mensagem antes da gente encerrar esse lindo encontro. Evitar o perigo não é, a longo prazo, tão seguro quanto expor-se ao perigo. A vida é uma aventura ousada, ou então não é nada. Helen Keller. A vocês, um ótimo evento no decorrer desses dias. Amanhã tem segunda dose, segundo o professor Juliano. Parabéns a todos e a todas. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço a todos aí.